Ok, vamos dar uma olhada nesse aqui. O material que a gente tem em mãos hoje é bem peculiar. Sim, não é o de sempre, né? Não mesmo. Não é um livro, não é um artigo, é um conjunto de anotações, reflexões de um grupo de estudo religioso, E o tema é bem específico. bem específico. Eles mergulham de cabeça no conceito que eles chamam de progressismo teológico. Certo. E a nossa missão aqui é, então, destrinchar esses textos e entender a perspectiva deles. A grande pergunta que parece guiar tudo é: o que acontece quando uma fé, tipo a cristã, tenta se modernizar para ser mais, sei lá, mais aceitável para a cultura de hoje? A tese deles é que essa tentativa de adaptação pode acabar, tipo, cortando as próprias raízes da fé. Pois é, o que esses textos mostram, no fundo, é aquela briga de sempre, né? Qual briga? Entre se manter fiel a um conjunto de crenças, de textos sagrados, e, ao mesmo tempo, ter aquela pressão para ser relevante, para falar a língua de hoje. Ah, sim. O dilema da relevância versus fidelidade. Exato. E é bom deixar claro desde o início que eles têm um ponto de partida muito firme. Eles não fazem rodeios. E qual seria? Tem uma frase que se repete no material que resume tudo. O evangelho não evolui, ele permanece. Toda a análise deles parte daí. Entendi. É um ponto de partida bem definido. Então vamos pro cerne do problema que eles apontam. Esse termo, progressismo teológico, como exatamente eles definem isso? Porque, vamos combinar, progresso soa como algo bom, né? Exato. E é aí que está o pulo do gato na argumentação deles. Para os autores dessas notas, não se trata de progresso no sentido de entender melhor a fé. Certo. O que eles descrevem é um movimento que, na visão deles, redefine doutrinas, relativiza conceitos que eram absolutos. Tudo para moldar a fé para ela caber melhor na cultura de hoje. Ah, então é menos sobre evoluir e mais sobre se conformar com a cultura? É exatamente essa a acusação. Tem uma frase de efeito que eles usam que é: quando a cultura dita teologia, a verdade deixa de ser verdade. Forte. Muito. E eles fazem uma distinção importante. O problema não seria o diálogo com a cultura. Isso eles veem como saudável. O problema é a submissão. A inversão de papéis. Perfeito. É quando a cultura vira o critério para julgar a escritura, e não o contrário. É uma inversão de autoridade que eles dizem ser sutil, mas com consequências desastrosas. E como isso acontece na prática? Eles dão exemplos. Imagino que não seja algo que acontece do dia para a noite. Sim, eles descrevem o mecanismo. Dizem que a pergunta central muda. Em vez de ser o que o texto diz, o que Deus disse, a pergunta vira algo mais... Subjetivo. Tipo, o que eu sinto que isso significa para mim hoje? Ou como a gente pode ler isso de um jeito que não ofenda ninguém? Ah, entendi. A autoridade sai do texto e vai para a experiência pessoal. Exatamente. Ou para a pressão do grupo. É nesse momento que, segundo eles, a coisa toda desanda. O que é fascinante nisso é que não é uma rejeição aberta, né? Ninguém tá lá rasgando a Bíblia. Não. É muito mais uma reinterpretação. Uma nova camada de leitura que se coloca por cima do texto. Uma erosão, como eles dizem. Precisamente. O processo que as fontes descrevem é de erosão. Textos que parecem claros são tratados como metáforas, temas desconfortáveis, como juízo ou pecado, são suavizados ou simplesmente ignorados. E tudo em nome de conceitos que em si são positivos, como inclusão, amor. Exato, mas que, segundo eles, são usados para esvaziar o conteúdo original. E aí eles apontam um primeiro grande risco. A verdade, que era para ser objetiva, vira opinião subjetiva. A Bíblia, que deveria corrigir a gente, passa a ser corrigida pelo nosso coração. E a conclusão dele sobre isso é bem direta. Algo como uma fé reinterpretada se torna uma fé sem fundamento. É uma imagem poderosa essa de construir uma casa na areia. Exatamente. Se o alicerce muda com o vento, ele não serve para nada. E para não ficar só na teoria, eles apontam duas áreas que estariam sob maior pressão hoje. Deixa eu adivinhar. Uma delas é moral sexual. Sem surpresa nenhuma. A visão bíblica tradicional sobre casamento, sexualidade,
bate de frente com as normas atuais. Então a tentação de atualizar isso é enorme, segundo eles. E a outra? A exclusividade de Cristo. A ideia de que a salvação é só através dele. Isso entra em choque direto com o pluralismo religioso da sociedade, né? Que tende a ver todos os caminhos como válidos. Para eles, esses são os campos de batalha hoje. Ok, então essa é a definição do problema. Mas e na prática? No dia a dia de uma igreja, por exemplo? Qual o resultado disso? Eles falam bastante sobre um evangelho sem cruz? Sim, e aqui a análise fica bem concreta. Eles descrevem uma transformação na mensagem que é pregada. A ideia de um evangelho sem cruz significa que os elementos mais difíceis, mais confrontadores, são removidos. O chamado ao arrependimento, por exemplo. Exatamente. Esse chamado, que é central na teologia clássica, seria substituído por um discurso que soa muito mais terapêutico, focado em bem-estar. Terapêutico como? Eles dão exemplos. Sim, e são bem diretos. Nessa nova abordagem, pecado não é mais uma ofensa a Deus, vira uma falha emocional, um trauma. Conversão não é uma mudança radical de vida, é uma jornada de autodescoberta. Nossa! E o evangelho em si vira uma espécie de autoajuda espiritualizada. A linguagem é toda ajustada para ser mais palatável, sabe? Menos exigente. Lembro da contraposição que eles fazem, que é muito clara. De um lado, a mensagem que eles consideram original. Negue-se a si mesmo. Do outro, a que virou dominante na cultura. Siga seu coração. Exato. Para os autores, essa troca não é só de palavras. É a substituição do evangelho por outra coisa. E as implicações disso para as comunidades? Profundas, segundo as anotações. O que se oferece é o que eles chamam de aceitação sem transformação. Venha como você está e fique como você está. Basicamente isso, e também uma graça sem confronto. E é aqui que eles usam outra daquelas frases de impacto. Uma graça que não exige arrependimento não é graça, é ilusão. Ilusão de que tá tudo bem quando não está. Ilusão de que dá para ter os benefícios da fé, conforto, comunidade, esperança, sem as exigências, renúncia, obediência, transformação. E o resultado final disso seria o quê? A formação de igrejas que podem até estar cheias, mas que eles consideram espiritualmente fracas, anêmicas, que formam cristãos que não mudam de vida de forma substancial, porque nunca são de fato confrontados pela mensagem original. Acolhe-se muito, mas transforma-se pouco. É um diagnóstico bem duro. E eles tentam achar a raiz disso. Culpa de quem? Dos teólogos? Dos seminários? O interessante é que eles não vão por aí. A análise deles é menos acadêmica e mais existencial. Eles dizem que esse movimento não começou em debates intelectuais. Começou onde, então? No coração humano que insiste em negociar com a verdade. O que isso quer dizer? Que é uma questão de desejo e não de intelecto. Basicamente. O processo que eles escrevem é quase silencioso, interno. Primeiro, a cultura muda. A sociedade adota novos valores. Aí, essa nova realidade pressiona a comunidade de fé. E gera uma tensão. Isso, uma tensão. Certos textos da Bíblia, certas doutrinas, começam a parecer rígidos demais, antiquados. É nesse desconforto que nasce a tentação de reinterpretar. Não porque o texto ficou confuso, mas porque o coração quer uma permissão para viver de um jeito que o texto não permite. Entendi. Então, o desejo de se encaixar ou de viver de um certo jeito vem primeiro, e a Bíblia vira o tecido que precisa ser cortado para caber nesse novo molde. É exatamente essa inversão de autoridade que eles mencionam no início. E a partir desse diagnóstico, eles propõem uma resposta. E não é só sair por aí criticando. E o que seria? Nas palavras deles, a solução é recuperar a reverência pela palavra de Deus. Voltar a tratar o texto não como um objeto a ser corrigido, mas como uma autoridade que nos corrige. Mas isso não pode levar à arrogância? Aquela atitude de eu tenho a verdade e você está errado? Eles falam sobre esse risco? Falam. E esse é um dos pontos mais importantes da parte final. Eles reconhecem esse perigo e destacam que a firmeza na verdade não pode, de jeito nenhum, virar arrogância ou falta de amor. Eu anotei uma citação deles sobre isso que achei muito boa. O texto adverte: a verdade que não ama fere, o amor que não diz a verdade engana. Resume perfeitamente o dilema. A sugestão deles é confrontar o que consideram erro sim, mas com
compaixão bíblica, e não com o que eles ironicamente chamam de condescendência progressista. É um equilíbrio difícil de achar. Muito. Defender a verdade com convicção, mas com humildade, com amor, sempre apontando um caminho de volta em vez de só fechar a porta. E o chamado final do material, pelo que eu entendi, é mais para dentro do que para fora, né? Exatamente. A conclusão é um chamado à autoanálise. A pergunta que eles deixam no ar é se cada um de nós, em algum nível, não está sempre tentando ajustar nossas crenças aos nossos desejos, se não existem verdades que a gente ignora só porque confrontam demais. A batalha para eles é interna. Então, para a gente amarrar tudo, esses documentos apresentam uma crítica bem contundente a essa tendência. A grande preocupação, como a gente viu, é essa inversão de autoridade, onde a experiência humana e a cultura do momento se sobrepõem ao que para eles é um texto revelado e imutável. Certo. E isso nos leva a uma reflexão final que o material provoca e que vai além do debate teológico. Eles sugerem que a verdadeira batalha não é externa, mas interna. A questão central é: será que existe uma tendência humana, quase um instinto, de querer que um sistema de crença se ajuste à nossa vida? Em vez de a gente estar disposto a moldar a nossa vida a esse sistema. Exatamente. É uma pergunta que serve para qualquer pessoa, né? Independentemente da crença, seja religiosa, política, filosófica. Exato. O objeto da crença muda, mas a dinâmica parece ser a mesma. E isso nos deixa com uma questão ainda mais ampla para refletir. Como qualquer sistema de crenças lida com essa tensão inevitável entre seus princípios fundadores, aquelas ideias originais rígidas, e as pressões de um mundo que não para de mudar? A questão não é se a tensão existe, porque ela sempre vai existir. A verdadeira questão é como nós respondemos a ela. Flexionamos os princípios até eles perderem a forma ou nos agarramos a eles, correndo o risco de nos tornarmos obsoletos? Esse parece ser o dilema que fica no ar.